Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo muito, mas muito bem com vocês. Estou torcendo aqui de coração que breve a gente se encontre presencialmente em sala de aula. Enquanto isso, seguimos como dá. Hoje a gente vai começar a estudar as funções oxigenadas. Até as aulas passadas a gente estava mexendo com hidrocarbonetos e hoje a gente começa a tratar das funções que têm oxigênio. Serão duas aulas desse assunto, duas atividades sobre o assunto, e muito do que vocês viram nos hidrocarbonetos vai ser usado aqui. Então, se ainda ficou alguma dúvida sobre hidrocarboneto, volta na aula de hidrocarbonetos. Se eu lembrar, ou vai ter um card aqui para vocês, ou eu vou colocar na descrição, tá bom? Então, bora começar, que o nosso tempo é ouro. Sobre as funções orgânicas, eu falei para vocês em aulas passadas, que são aquele conjunto que apresentam propriedades químicas semelhantes, e que essa semelhança, nessa semelhança, a gente reparou a presença de um grupo que a gente chama de grupo funcional, que é aquele grupo que é comum a todos os compostos que possuem a mesma função. Eu apresentei para vocês naquele dia o álcool, que tem a hidroxila, a gente vai falar mais dele hoje, do éter, do ácido carboxílico, do aldeído, falamos também da cetona, tá? Mostrei, não chega nem a falar em si. Também tem o éster, a gente também vai ter a amida, vamos ter aí na conta também as aminas primárias, as aminas secundárias, vamos ver as aminas terciárias quando for falar dos compostos hidrogenados, e o fenol, que é esse hidroxila aqui, que é um anel aromático, tá bom? O que a gente tem que observar? E observando a cadeia, a gente é capaz de ver coisas que são diferentes do que a gente tem visto ultimamente, que é carbono e hidrogênio. Tipo essa estruturazinha aqui ó, na ponta, que é uma amina. Tipo, esse grupo aqui, todinho, ó, que pega essa dupla com oxigênio e o nitrogênio, que é uma amida. Tipo esse grupo COOH, que é um ácido carboxílico, tipo esse grupo que está aqui ó, na ponta, que é a carbonila, que é essa dupla com oxigênio, junto com o oxigêniozinho aqui do lado, que é o éster. Então a gente tem que ser capaz de, observando, olhando com atenção na cadeia, ver coisas que não são carbono e hidrogênio e entender a combinação deles. E esses que estão aí destacados são os grupos funcionais, tá bom? E para começar, a gente começa com álcool. São compostos que possuem oxidrila. Eu também gosto e chamo muito mais eles de hidroxila. Hidroxila, tá? Diretamente é um carbono saturado. Para quem não lembra o que é um carbono saturado, é aquele que só tem ligações simples, tá bom? Para ser álcool, você tem que ter álcool, você tem que ter hidroxila presa a um carbono que só tem ligações simples. Veja aqui um exemplo, ó. Veja aqui mais um exemplo, um de cadeia aberta, um de cadeia fechada, ambos ramificados, tá bom? Tem um jeito certo de dar nome para eles, que a nomenclatura da IUPAC nos cobra que a gente faça exatamente tudo o que a gente fez para dar um nome de um hidrocarboneto, só que a terminação deles vai ser ol, tipo dois carbonos, ed, ligação simples, an, e termina com ol. Esse aqui é o etanol. Aqui, olha, nessa outra cadeia eu tenho um carbono é met. Só tem ligação simples nele, porque ele tem a hidroxila presa nele e eu termino com ol. Ele é um metanol, tá bom? E quando tiver mais de uma possibilidade da localização da hidroxila, a gente é obrigado a numerar. Tipo, aqui, ó, a hidroxila, ela poderia estar em uma outra posição. Aí a gente é obrigado a numerar. Geralmente isso aí vai acontecer quando eu tiver de 3 ou mais carbonos, no caso dos álcools.
Aqui eu tenho radical metil no carbono 2, 2 metil. Temos 4 carbonos, but, vou escrever aqui. E a gente só tem ligação simples, AN. A hidroxila está no carbono 2 e eu termino com ol. Lembra que umas aulas atrás eu disse que o número vinha sempre antes daquilo que ele indica? Então, esse número 2 está indicando que o metil está no carbono 2. E esse 2 aqui, antes do ol, está dizendo que a hidroxila está no carbono 2. Tá bom? Vamos dando sequência. Vamos ver mais um exemplo. Ó. Cadeia fechada. Olha, tem o que aqui de especial? Eu tenho a ramificação e tenho o grupo funcional. Aqui, truque das cadeias fechadas. Para numerar, o carbono 1 é o da função. O carbono 2 vai ser o caminho mais próximo para chegar na ramificação. Repara aqui que ele está no 2, tá? Por isso, 2-metil. Ciclo de cadeia fechada. E butanol, porque são 4 carbonos, somente ligação simples entre eles, e não tem como botar a hidroxila em um outro carbono, tá bom? Butanol. Aqui mais um exemplo, agora com cadeia fechada. Localizo a cadeia principal, cadeia aberta. Localizo a cadeia principal. O que não faz parte dela é ramificação, e a gente ainda tem aqui a função. Na hora de numerar, lá nos hidrocarbonetos, a gente dava como prioridade a ligação dupla. Se não tivesse, ia para a ramificação. Agora, aqui a ordem fica temos mais um item de importância, a função. A função é mais importante do que a insaturação, que é mais importante do que a ramificação. Então, de novo, ó, só para destacar aqui. Quem manda primeiro? Função. Ela que vai determinar a numeração. A função não mandou, a função aí está ambígua, então faz se eu começar da direita ou da esquerda. Aí você olha para insaturação. A insaturação não está definido, nem a função nem a insaturação está definindo. Aí sim você vai para o radical, ou substituinte, ou ramificação. Nesse caso aqui, a numeração vai começar do lado direito. Por que do lado direito? Porque o lado direito é a extremidade mais próxima da função, tá bom? Feito isso, eu sei que eu tenho metil no carbono 2, eu sei que eu tenho 4 carbonos, sei que a ligação dupla está entre o 3 e o 4, então eu boto um 3N, e sei que a hidroxila está no carbono 2, então é 2ol. De novo, olha como o número vem antes do que ele indica. O 2 está indicando que o radical metil está no carbono 2. O 3 está indicando que a ligação dupla está no carbono 3. E o 2 está indicando que a hidroxila está no carbono 2. Tá bom? Exemplozinho com questão aqui para vocês. De acordo com o EMPAC, o nome do composto abaixo é: primeira tarefa, localiza a cadeia principal, identifica o que é grupo funcional ou ramificação, numera a cadeia, lembra que aqui quem manda é a função, por isso começa da direita. Numerado, você bota o nome das ramificações primeiro, por isso a gente vai colocar 5-metil, porque o metil está no carbono 5. A gente tem 7 carbonos, ligações simples AN, e a hidroxila no carbono 2, 2ol. Antigamente a gente escrevia assim, mas hoje o número vem antes daquilo que ele indica. Estou botando os nomes antigos e novos, antigo e novo, que pode ter prova de vestibular em que ainda não tenha mudado isso aqui, ó, da IUPAC. Por mais que desde 2002 que essa regra exista, ainda tem gente que reluta em não usá-la, tá? Então, fica sempre preparado. Acredito que deu para você entender como é que funciona isso direitinho, tá bom? Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma puladinha.
quero tratar de não, vamos ver mais uma questãozinha aqui com vocês. Localiza a cadeia principal, numera, tá bom? Cadeia principal é essa aqui, tá numeradinho. O que não for cadeia principal é porque é ramificação. Aqui tanto faz começar da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Não tem ramificação nessa cadeia, tá bom? Porque tudo que eu tenho aqui são grupos funcionais. Eu posso ter mais de um dele. Posso ter quantos forem necessários. Eu estou vendo aqui ó, que tem hidroxila no carbono 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Eu posso botar na nomenclatura antiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano, hexol. Mas hoje a gente prefere o hex dá 6 carbonos, da ligação simples e bota o número de cada coisa, diz que tem 6 hidroxilas e depois bota o ol. Tá? Então, ramificações podem receber esse prefixo di, tri, teta, penta, hexa para indicar quando estão recebendo. As insaturações podem ser feitas desse jeito e as funções que se repetem também, tá? Importante ficar de olho nessa quantidadezinha. E viram que aí a gente tem um álcool diferente. A gente pode classificar o álcool também em primário, secundário e terciário. Qual a diferença? O álcool primário está ligado em um carbono primário. O álcool secundário está ligado em um carbono secundário. E um álcool terciário está ligado em um carbono terciário. Ok? Essa aí é a classificação. E a gente pode classificar também quanto ao número de oxidrilas ou hidroxilas que tem. Um monoálcool só tem uma hidroxila, um diálcool tem 2, um triálcool tem 3, um poliálcool tem vários. O que eu posso mais falar sobre os álcoois? Eles têm ponto de fusão e ebulição relativamente mais alto se a gente for comparar com outras substâncias. Por quê? Por conta da hidroxila que tem aqui. Ela torna a cadeia mais polar. Isso aqui traz um ar de polar para a cadeia, diferente do que acontecia com os hidrocarbonetos, que eram apolares. Aí a interação delas é muito mais intensa. Isso faz com que o ponto de fusão deles seja mais alto. Outra coisa é que elas conseguem se organizar um pouquinho melhor. E aí, em condições ambiente, os monoálcoois, ou seja, esses que só têm uma hidroxila, com até 12 carbonos, são líquidos e os demais são sólidos. Os poliálcoois, com 5 carbonos na cadeia, são mais viscosos e aumentam a viscosidade com o aumento do número de hidroxilas, tá bom? Se a gente for pensar em densidade, eles têm uma densidade menor do que a da água, eles são muito solúveis na água justamente por serem polares e por ter a hidroxila, que é capaz de criar uma ponte de hidrogênio com a água. Tá? São mais reativos do que os hidrocarbonetos e a gente encontra eles em muito lugar. Tá? Os mais importantes são o metanol e o etanol. Eles, no caso, o metanol é extremamente tóxico e a gente encontra eles em muitos lugares, mas principalmente com combustível, como aditivo para água de radiadores, fabricação de diversos produtos alimentícios e por aí vai. Fora a produção de bebida alcoólica, no caso do etanol. Tá bom? Vamos ver uma questãozinha, só para ficar mais ou menos ligado. Ciclohexanol deve ser classificado como um álcool. Aqui o ciclohexanol, ele tem uma cadeia alicíclica, ou seja, é uma cadeia fechada. Ele é um monoálcool, ele é monol, e ele está ligado a um carbono secundário, por isso ele é um álcool secundário, tá bom? E mais, vamos ver mais um aqui.
O tetrametilbutanol é um álcool de qual tipo? Tetrametilbutanol. Butanol. 1, 2, 3, 4. Ligação simples. Tetrametil. Se eu tenho que colocar metil e ele tem que ser ramificação, a ramificação não pode ficar na extremidade, tem que ficar no meio. H3, CH3, CH3, CH3. A gente nem numera porque não há necessidade. E o OL, onde que eu boto a hidroxila? Onde der vontade. Vou colocar aqui do lado direito. E aqui eu não vou colocar. A pergunta é, o tetrametilbutanol é um álcool de que tipo? Está ligado a um álcool primário, então ele é um álcool primário, tá bom? Fenol, pessoal, é parecidíssimo com um álcool. A característica principal dele é a presença do grupo hidroxi, que é a hidroxila. Então, você viu uma hidroxila presa em um anel benzeno, você tem um fenol. Mais comum dele, o hidroxibenzeno, também chamado de fenol. Tá? Aqui é um caso interessante. O nome oficial dele é hidroxibenzeno, mas a gente conhece muito mais pelo nome usual, fenol, que é o que caracteriza a função, tá bom? Tipo aqui, considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina representada pelas fórmulas abaixo. Substituindo ambas as moléculas de um átomo de hidrogênio pelo grupo hidroxila, OH, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Eu só preciso fazer uma coisa. Se eu botar a hidroxila no anel benzeno, eu vou ter um fenol. Se eu tiver uma hidroxila e um carbono saturado, eu tenho um álcool. Tá bom? Enol. Esse aqui é interessante e merece muito cuidado. São compostos que apresentam a oxidrila, a hidroxila, ligada diretamente a um carbono com ligação dupla. O que merece cuidado aqui? A terminação dele vai terminar em nol. Tá? Tipo, vai ter um número onde está aqui isso tudo. Só que tem álcoois que terminam com enol, mas não necessariamente são enol. O que você vai ter que ficar atento para definir se aquilo é um enol ou não é onde essa hidroxila está ligada. Ó. A hidroxila tem que obrigatoriamente estar ligada a um carbono que participe de uma ligação dupla. Só assim que existe o enol. Tá legal? De nomenclatura dos enóis segue a mesma que a gente tem dado para os álcoois, tá? Vamos mudar para a próxima função. Aldeído. Aldeído e a outra função que eu quero que vocês prestem atenção vão ter como característica a presença dessa ligação dupla com oxigênio. Diferencial dela para o outro é que o grupo funcional aldeído ele sempre vai estar em uma extremidade. Sempre, em todos os casos, ele vai estar em uma extremidade. E ele pode aparecer tanto a dupla O com H, eu posso escrever ele para cima, com H do lado, eu posso escrever para baixo, não importa. O importante é que tenha esse grupo aqui, que eu dou o nome de carbonila. Eu e muitos outros autores de livros gostamos de chamá-lo de carbonila. Tem autor que dá um nome diferente, tá? Chama de aldoxila e por aí vai, mas eu prefiro carbonila. Tá? Aprendeu a reconhecer? Bora para o nome. Nome, tudo que a gente estudou até agora. Número de carbonos, tipo de ligação, só que a terminação dele é al. Tipo, aqui nós temos 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples entre esses carbonos, olha só. E porque ele tem o grupo funcional do aldeído no final, ele vai ser chamado de propanal. Tá bom?
Como ele sempre vai estar na extremidade, ele sempre vai ser o carbono 1. Sempre, em todos os casos, o aldeído vai ser o carbono 1 da cadeia, porque ele está sempre na extremidade e a função manda. Então, o nome dessa coisinha aqui, ó, a cadeia principal, está numeradinho ali. O que está fora dela, ramificação. 2-metilbutanal, porque tem 4 carbonos com ligações simples. Tá bom? Assim, antes de eu passar para uma questão, falar aqui que os pontos de fusão e ebulição dos aldeídos, eles são mais altos do que os compostos apolares e que dos éteres, e são mais baixos que os dos álcools e dos ácidos carboxílicos. Tá? O porquê disso? Eles é mais alto que o dos éteres, porque no éter, ele vai, vocês vão ver mais para frente, ele tem como grupo funcional só o oxigênio, ele é polar, mas não é tão polar como o aldeído, porque a ligação dupla está na extremidade. No éter, geralmente, esse oxigênio, esse heteroátomo, ele está no meio da cadeia, como se ele tivesse blindado ali no meio. Tá? Mas eles têm um ponto de fusão e ebulição mais baixo que o dos álcools e ácidos carboxílicos, porque o álcool e o ácido carboxílico têm as hidroxilas nas estruturas deles. E as hidroxilas são capazes de estabelecer pontes de hidrogênio, que é uma interação muito mais forte. Tá? Aí faz com que a temperatura de ebulição de aldeído não seja tão grande quanto a de ácido carboxílico de álcool. Quanto ao estado de agregação, aldeídos com 1 a 2 carbonos na molécula são gases e os demais são líquidos. A exceção se faz apenas para os que possuem um valor de massa molecular muito elevado, que são sólidos. E os aldeídos mais simples são menos densos do que a água, e à medida que eles vão ficando mais complexos, ou seja, maiores, isso vai mudando. Eles são solúveis em meio aquoso, tá? Já que podem estabelecer ligações de hidrogênio, mas não tão fortes como as das hidroxilas. Eles são compostos bastante reativos, tá? E a gente pode encontrar eles em diversas coisas, como o metanal, o aldeído fórmico, e o etanal, que é o aldeído acético, são gases incolor, de cheiro característico e irritante. Tá? No caso do metanal, a gente conhece ele como formol, que é usado como desinfetante na conservação de cadáveres, e o etanal é usado na síntese de muitos compostos orgânicos. A gente encontra ele também em cosméticos, tá bom? Vamos ver uma questãozinha de aldeído, aqui que é só o nome. Para ter um nome, segue a ordem do que a gente já vem falando aí há muito tempo. Acha a cadeia principal. Vê o que não é cadeia principal, porque é a ramificação. Numera a cadeia, o número 1 é o da função, começa a dar um nome. A gente tem 3-metil, porque tem um metil no carbono 3, e a cadeia carbônica tem 4 carbonos, só tem ligação simples, é um aldeído, é o butanal, 3-metilbutanal, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. De novo, a gente localiza a cadeia principal. O que não for cadeia principal é a ramificação. Nesse caso aqui, ó, quem não lembra, esse aqui é o fenil, tá bom? Então, eu tenho ramificações ali, numera a cadeia carbônica. Eu vou ter o fenil no carbono 2, 2 fenil, tem metil no carbono 3, 3 metil. São 4 carbonos com ligação simples e é um aldeído butanal. Bom? E eu acho que essa é a última função que a gente trata hoje, se eu não me engano, para fechar cetona. Olha o grupo que eu tinha destacado para vocês de novo. A gente pode resumir assim. A diferença da cetona para o aldeído é só o lugar onde essa carbonila está localizada. Para ser cetona, ela não pode estar na extremidade. Então, ó, essa aqui é a extremidade, aqui é a extremidade, aqui mais uma vez extremidade. Ela não pode, em hipótese alguma, estar na extremidade. Tem que estar no meio da cadeia. Ou seja,
Se eu tenho uma carbonila aqui, eu tenho que ter carbono para a direita, para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, tanto faz, tá bom? Nomenclatura de cetonas. Tudo que a gente estudou até aqui com a terminação ana. E as cetonas vai ter caso que a gente vai precisar numerar. Nesse caso aqui, eu tenho 3 carbonos, prop, ligações simples entre os carbonos AN e a uma cetona, propanona. Vocês compram comercialmente com o nome de acetona. Nessa outra situação, eu já vejo que podia ser que essa cetona tivesse aqui no carbono do meio, tá? Então, se eu numerar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ele podia estar no carbono 3. Eu não posso dizer que ela estaria no carbono 4, tá? Por quê? Porque se eu colocar cetona no carbono 4, eu teria que começar pela extremidade mais próxima. Então, eu estaria transformando ela na cetona de carbono 2. Então, no caso aqui, eu preciso entender que tem duas possibilidades. Ou a cetona fica no carbono 2, nessa cadeia com 5 e 5 carbonos, ou fica no carbono 3. Quando tiver esse tipo de situação, o que a gente vai fazer? A gente tem que numerar a cadeia carbônica e dizer onde essa cetona está acontecendo. No caso aí, ela está acontecendo no carbono 2. Então, eu vou ter pentan 2-ona, e olha de novo a regra valendo. O número vem antes do que ele indica. Eu estou indicando que tem 5 carbonos, só tem ligação simples na cadeia, e a carbonila, que é característica da acetona, está no carbono 2. Mais um exemplo aqui. Se tiver insaturação, segue a ordem que eu falei para vocês. Função primeiro, depois da função é a insaturação. Se a insaturação não mandar, aí é que vai ter a ramificação. Ok? Então, os números devem ser escritos antes daquilo que ele indica. Localiza a cadeia principal, numera a bendita da cadeia principal. Lembra que começa para o lado mais próximo da função. E aí começa. São 5 carbonos. Gente, tem ligação dupla entre o carbono 3 e o 4. 3 em que é a ligação tripla. E a acetona está no carbono 2. Então, 2-ona. Ok? Mais um exemplo. Cuidado para saber se você precisa chegar ao nome todo ou não. Tá? Além da nomenclatura oficial, a gente também tem uma nomenclatura diferente, que é a nomenclatura usual. O que a gente faz? A gente considera a carbonila como carbono principal e o que tiver fora é como se fosse ramificação. No caso aqui teria um etil e um metil. Então, um outro nome possível para ele é etil-metil-cetona. Sobre cetonas, possuem ponto de fusão e ebulição mais baixo que o dos álcools, mas só que mais alto do que os aldeídos, de massa molecular próxima. Os estados de agregação são líquidos em condições ambientes mais simples. À medida que eles forem ficando mais complexos, eles vão ganhando viscosidade. São menos densos do que a água, mas à medida que vão ficando mais complexos, ganhando mais carbonos na cadeia, isso muda, tá? Por haver uma polaridade por conta da existência do oxigênio, eles são solúveis em água, são bastante reativos, mais reativos do que os aromáticos, é claro. E a acetona, mais importante, é a propanona, tá? Que a gente conhece aí como acetona, tá bom? É um líquido incolor, tem um cheiro agradável quando puro, é inflamável e usado principalmente como solvente de esmalte, de tinta, verniz e na extração de óleos de sementes vegetais, tá bom? Isso é que é a cetona. Vamos ver umas questõezinhas só para não deixar passar assim em branco. O nome do composto,
localiza a cadeia principal, lembra que tem que ter a função, que não é cadeia principal, é ramificação, numera a bendita da cadeia, começa pela ramificação, no caso 3-etil, e aqui a gente tem a cetona acontecendo no carbono 2. Antigamente a gente escrevia dessa maneira aqui, ó, hexan-2-ona, mas causava certas confusões. Hoje a gente prefere que o número venha antes daquilo que ele indica. Então, hex de 6 carbonos, de ligações simples entre os carbonos, e o 2 indica que a cetona, que é a carbonila, está no carbono 2. Só mais um exemplo para a gente. De novo, para dar um nome, localiza a cadeia principal, que não é cadeia principal, é ramificação, numera a bendita da cadeia principal. A gente já sabe que no carbono 3 e no carbono 4 tem metil, são 2, por isso eu escrevo 3,4 dimetil. Para quem não lembra, o di está dizendo que eu tenho 2 metil, o 3 e o 4 está indicando os carbonos onde cada um desses 2 metis estão ligados, e aí eu vou ter o quê? 6 carbonos, X, só ligações simples entre eles. No carbono 2, eu tenho a cetona. Ok? É isso por hoje. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir e ajudado para vocês. Tá? Deve ter atividade já disponível. Se ficou alguma dúvida, confere aí embaixo, bota aí embaixo qual que é a tua dúvida para colaborar com